Olá pessoal, vamos para mais um vídeo do Professor Seco. Nesse vídeo vamos fazer uma amostra do nosso curso de Fundamentos de CAD 3D. Esse curso mostra que a maioria dos CADs 3D do mercado tem um funcionamento muito parecido. A maneira de se criar geometria, de como as funções desses CADs são executadas são muito parecidas. Tá? Então, muitas vezes não é necessário que alguém aprenda um CAD específico, principalmente se ele não tem a necessidade de aprender um determinado CAD para um determinado emprego, para uma determinada empresa. Se a pessoa quiser aprender CAD 3D em geral, pode fazer esse nosso curso de fundamentos. E qual a vantagem disso? Vai ser muito mais fácil dele aprender qualquer outro CAD. É muito mais fácil ele criar modelos em qualquer CAD, porque ele vai ter uma ideia geral de como funcionam esses softwares, né? Então, para esse vídeo, nós vamos mostrar como funciona o comando extrude. O comando extrude, basicamente, você vai pegar uma seção, ok? Essa seção é feita por sketches, né, por um sketch, né? Não vamos entrar no sketch agora, mas simplesmente a questão do extrude. E essa seção ela vai ser extrudada, ela vai ser como se você tiver, como se fosse aqui fosse a saída de um extrusor e você vai ter o material com essa forma, tá? Então funciona da seguinte maneira: primeiro no on shape. Tendo já o sketch, a gente clica no comando extrude, certo? A gente seleciona o sketch que a gente vai utilizar, tá? E aí a gente começa a ter as nossas opções, tá? A primeira opção que tem é você, com essa seta, definir o comprimento desse extrude, tá? Aqui a gente pode colocar um valor qualquer, 100 milímetros, por exemplo, né? E ele vai ter um extrude aqui de 100 milímetros. Aqui no OnShape a gente vai definir se ele vai ser blind, ou seja, vai ter um comprimento específico, se ele vai ser simétrico, e aqui algumas outras opções que só faz sentido se a gente tem alguma geometria já existente. Não faz sentido agora quando é uma geometria nova, tá? Então vamos mudar para Symmetric, tá? E vamos passar aqui para 150 milímetros. Então a gente teve as duas opções, ou blind, numa direção só, tá? Você pode mudar a direção aqui nessa setinha, ou a operação Symmetric, ok? Muitos softwares de CAD têm a opção Draft, tá? Que é acrescentar um ângulo à saída desse extrude. No caso aqui, a gente pode jogar um ângulo de menos 3 graus, e ele vai fechar. A gente vai ter aqui, opa, o que eu fiz de errado aqui? Ah, tá, aqui era uma questão de lado, no OnShape eu me confundi. No OnShape aqui a gente tem a setinha que muda a direção, tá? Então, aqui a gente muda a direção desse ângulo de saída, ou seja, a gente tem a nossa forma, o nosso sketch, ela vem sendo extrudada nessa direção e acrescentado também um ângulo. Se a gente não quiser o ângulo, tira o draft. E aí é exatamente a nossa seção que é extrudada, ok? Vamos finalizar. Agora vamos passar para o Fusion, que é um outro software de CAD 3D da Autodesk, e também já temos aqui um sketch já definido e vamos fazer a mesma coisa, vamos criar um extrude. Vamos selecionar esse perfil, vamos definir um comprimento de 150 também, tá? E aqui temos a nossa janela que define as opções que a gente quer. No caso do Fusion, a gente tem, além do Symmetric, a gente tem o Two Sides, que a gente pode definir distâncias diferentes para um lado e para o outro. Certo? Vamos aqui, opa,
aqui temos o 100, aqui uma outra distância de 50. Então, a gente tem aqui a nossa seção, e para um lado a gente extrudou 100 milímetros e para o outro lado a gente extrudou 100 para um lado e 100 para o outro, aqui no caso, né? As duas iguais, né? Não, 100, desculpa, 100 e 50. Ou 100 e 100, 100 e 200. A gente pode colocar o valor que quiser aqui também, tá? E também a gente tem o Symmetric, tá? Onde a gente pode definir o comprimento a partir de um lado ou a partir dos dois lados. 150, né? E também podemos colocar um ângulo nessa extrusão, né? Nesse extrude, né? Que no caso do Fusion 360 é taper, né? Angle, né? Vamos colocar aqui 3 graus, ele vai fazer ele vai abrir. Se a gente quiser fechar, no caso do Fusion, a gente coloca um valor negativo. Vamos deixar em 0, para ficar igual ao do nosso Dome Shape. E, ok, temos aqui uma seção que foi extrudada com comprimento de 150 milímetros. Passando para o Inventor, a mesma seção, vamos fazer um extrude também. O Inventor tem uma janela um pouco diferente também, cada software tem uma janela de definição diferente, mas todos eles basicamente é a mesma coisa. A gente pode extrudar para um lado, extrudar para o outro, extrudar simétrico ou extrudar com valor diferente para cada lado. Mesma coisa, note que é praticamente a mesma coisa de um software para outro. Só muda a interface, só muda a janela de definição. Onde está o acréscimo de ângulo aqui no Inventor? Está na aba More, que a gente pode colocar aqui um ângulo aqui de 3 graus, né? Ou de menos 3 também. Certo? Então, vejam que basicamente são as mesmas operações nos 3 softwares. Por isso, o professor Seco aposta num curso de fundamentos de CAD 3D. Porque aprendendo um, você vai aprender outro tranquilamente. E fazendo um curso específico de CAD 3D, de fundamentos de CAD 3D, você vai aprender melhor ainda qualquer software de CAD 3D que você for utilizar. Obrigado. Para informações sobre cursos do professor Seco, acesse cursos.3dseco.com.br. O link vai estar aqui na descrição do vídeo, na descrição do post do Facebook e na descrição do post do nosso blog.